Eu e a Lili estamos aqui em mais uma devocional. Hoje é o 6º dia de devocional e nós queremos compartilhar com você a palavra de Deus que fica no livro de Lucas, no capítulo 23, do versículo 33 ao versículo 49. Você pode abrir sua Bíblia. Hoje nós vamos falar sobre a crucificação de Jesus. Então, a crucificação de Jesus aconteceu depois de ele ter apanhado bastante. A Bíblia fala que Jesus, ele apanhou dos soldados, as pessoas, bateram nele, foi muita crueldade, foi muito triste. Lili tá triste, né, Lili? Sim, tia Cátia, tô triste. Sim, porque nós lemos na Bíblia sobre a crucificação de Jesus e foi mesmo muito triste. Jesus sofreu muito. E olha só, depois fizeram com que Jesus carregasse a própria cruz até um lugar chamado Calvário. Em alguns lugares está escrito Gólgota. Era um lugar bem alto onde todas as pessoas poderiam ver ele sendo crucificado. Jesus carregou então aquela cruz pesada até aquele lugar, o Calvário. Ali então eles pegaram Jesus, crucificaram ele, pregaram ele na cruz, pregaram suas mãos, seus pés naquela madeira e então levantaram a cruz. E Jesus, ele foi crucificado, a Bíblia diz, no meio de dois malfeitores, duas pessoas que estavam sendo crucificadas também, porque tinham feito muito mal, eram pecadores. E Jesus foi crucificado então junto com aquelas pessoas más, com aqueles homens que estavam sendo crucificados, porque também tinham cometido algum pecado e também estavam sendo crucificados, mas diferentes de Jesus, porque Jesus não tem nenhum pecado. Jesus, ele nunca pecou, ele é santo, perfeito, mas ele estava sendo crucificado. O povo levou ele até ali e fez ele ser crucificado. E Jesus, então, a Bíblia diz que Jesus, ele estava no meio daqueles malfeitores e as pessoas olhavam para Jesus, as pessoas passavam por ali e diziam para ele: você diz que salva os outros, você salva os outros e não pode salvar a ti mesmo. Zombavam de Jesus. Os soldados também zombaram de Jesus, diziam assim para Jesus: se és mesmo filho de Deus, desce daí, salva a ti mesmo. Muito grave, né, Lili? Sim, tia Cátia, muito triste. Pois é, eles zombaram de Jesus grandemente. Um dos malfeitores que estava do lado de Jesus, ele dizia para Jesus: desce daí, salva a ti mesmo, se és mesmo Cristo. O outro do outro lado disse assim: nem mesmo nessa hora você pode respeitar o Filho de Deus, nem ao menos temes a Deus e fica blasfemando, fica falando contra ele. E então Jesus, ele pediu para Jesus, esse malfeitor pediu para Jesus, esse pecador, para que Jesus se lembrasse dele no momento em que chegasse no seu reino. E Jesus disse que se lembraria dele sim. E olha só, aconteceu ainda que um dos soldados deu vinagre para Jesus beber. Jesus disse que estava com sede e esse soldado pegou uma esponja, molhou em vinagre, colocou na ponta de uma lança e deu para Jesus beber vinagre. Jesus sofreu muito, ele usou uma coroa de espinhos. Foi mesmo muito difícil. E a Bíblia diz que então, depois de muito sofrimento, além de eles terem colocado uma placa sobre a cruz de Jesus, dizendo: este é o Rei dos Judeus, eles colocaram sobre Jesus essa placa. E então, depois de muito sofrimento, a Bíblia diz que o céu, o sol se escureceu e houve trevas sobre a terra, e a terra ficou em trevas. Por algumas horas tudo ficou escuro, e então Jesus, ele disse ao Pai: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E foi então a última frase de Jesus, e ele então morreu crucificado naquela cruz. As pessoas viram que ele era verdadeiramente o Filho de Deus.
Sim, Jesus é verdadeiramente o Filho de Deus. Ele não merecia morrer na cruz, mas ele morreu na cruz, Lili, por mim e por você. Jesus, ele não tem pecado, mas ele fez isso, ele se sacrificou, foi crucificado naquela cruz, sofreu tanto por você para te salvar do castigo do pecado. O castigo do pecado é ficar separado de Deus para sempre. Então, você precisa compreender isso. Leia na sua Bíblia novamente, no livro de Lucas, capítulo 23. Leia sobre isso. Mas a morte de Jesus não é o fim da história. A morte de Jesus não é o fim. Não, porque Jesus, ele ressuscitou. Nós vamos ver isso em outra devocional. Mas Jesus ressuscitou e está vivo no céu com Deus, pronto para nos ajudar. Então, hoje, fale com Jesus. E olha só, a tarefa de hoje é você abrir sua Bíblia no livro de João, capítulo 3, versículo 16, que diz assim: porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. E a sua tarefa é abrir a sua Bíblia, ligar para um amigo seu, para alguém da sua família ou algum amigo que você gosta. Pode ser da escola, pode não ser, mas ligue para alguém. Leia João 3,16 para essa pessoa e ore por essa pessoa. Fale para ela que Jesus morreu para lhe salvar do castigo do pecado. Faça isso. Essa é a nossa tarefa da nossa devocional de hoje. E a gente se encontra aqui amanhã novamente. Tchau, gente! Tchau,